Olá, tudo bom? Meu nome é Kelly Farias Lima, sou a professora da Rede CETEPS, tá? Hoje nós vamos ter a aula de operações imobiliárias, tá? Tendo uma noção básica de financiamento bancário, tá? Então, a questão de análise de crédito, igual eu falei para vocês, tá? Antes de mais nada, antes de sair mostrando imóvel, tá? Faz um pré-cadastro, faz uma simulação, para ver se realmente essa pessoa tem a entrada que vai sair na simulação, tá? Igual eu comentei com vocês, tem cliente que fala assim, não quero zero de entrada. Gente, não tem disso, zero de entrada, tá? Então, para você ter êxito nessa venda, faz a simulação primeiro, tá? Outra coisa, vou contar uma história que já aconteceu comigo, essa questão de, sabe, essa ânsia de vender tudo em financiamento. Nós atendemos uma cliente que funcionária pública federal. Quando falou funcionária pública federal, ai, meus olhos viu ela cifrão. Falei, top, tô com uma funcionária pública federal. Aí, qual que é a sua renda bruta, dona Maria? Aí ela falou assim, 20 mil reais. Falei, pronto, vendi. Aí tá, ela ligou para ver um imóvel nosso, ela gostou, fez proposta, só que eu fiz um erro, gente. Eu poderia ter feito, antes de fazer, por isso que eu falo para vocês, a gente aprende nos erros, tá? E eu tô passando essa experiência que aconteceu comigo para não acontecer com vocês, tá? Aí o que aconteceu? Gostou, fez proposta, a proprietária aceitou, tá? E aí a gente fez um contrato de compra e venda sem antes de fazer o quê? O pré-cadastro, tá? Deveria ter feito. Por quê? Eu vou contar, vou dar continuidade na minha história. Aí fizemos o contrato e aí que a gente foi fazer o pré-cadastro, tá? Gente do céu. Foi pegar o holerite dela, os 20 mil que eu fiquei tão encantada de renda bruta dela, sabe quanto que sobrou de renda líquida? Vocês nem imaginam, né? Ou imaginam. 5 mil reais, gente, de renda líquida. Então, por que eu tô falando? Toda vez que for pegar um cliente comprador para comprar um imóvel que tem que fazer o tal o pré-cadastro para você não ter esse dissabor, por que eu falo isso? Porque não pode comprometer a renda bruta 30%, tá? Aí o que aconteceu? Tava todo comprometido a renda dela. Praticamente só sobrava líquido para ela 5 mil reais. Então, se eu tivesse feito antes um pré-cadastro, eu não tinha feito o contrato de compra e venda, nada, sabe? Tinha falado, ó, a senhora não vai conseguir fazer. E não teve banco nenhum, tá, gente? Tá? Comecei com Caixa, aí depois na época nós fomos pro Bradesco, não deu certo, foi para HSB, não deu certo. Por quê? Porque estava comprometida a renda bruta dela, tá? E aí teve que devolver a entrada, fazer a rescisão, tudo, tá? Então, assim, comprometeu a renda bruta 30%, tá? Ou ela quita aquela dívida, aqueles empréstimos, e aí vem e fala, não, agora tá tudo redondinho minha renda, não tá comprometido 30%, tá? Então vamos dar entrada no financiamento, tá? Que é a orientação que a gente tem que fazer. Então, assim, o duro, sabe o que é também, pessoal? Cliente é uma caixinha de surpresa. E vocês vão sentir isso no mercado. Porque você pergunta, tá tudo certinho? Não, tá tudo certinho. Vai dar certo? Vai dar certo. Aí começa. Aí dá um impedimento. Mas fulana, né, dona Maria, mas a senhora não me falou que estava com comprometimento. Entendeu? Então, por isso que no início é bom você estar vendo, verificando, vendo documentação para não perder tempo, tá? Por isso que eu falo, antes de sair mostrando, já faz o pré-cadastro para ver. Tá? Para não ter essa tristeza, por mais que é uma funcionária pública federal, tá? Mas eu tenho que ver a renda bruta dela, para ver os comprometimentos. Se tiver faltando poucas parcelas, você vai orientar, falar, ó, dona Maria, você vai ter que aguardar, tá? Para sanar essas parcelas,
para poder a gente dar continuidade no seu financiamento, tá? Então, por isso que a gente precisa, antes, tá, de fazer um contrato de compra e venda para segurar um negócio, fazer esse pré-cadastro, tá? Avaliação do imóvel, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que verificar antes se dá financiamento, para saber se a área construída está averbado na matrícula, se tiver penhora, né? Então, se tiver uma coisa que não dá impedimento no financiamento, tá? Que eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu peguei uma casa que está financiada no banco, vamos dar um exemplo aí, está financiado no Banco do Brasil, eu vou dar entrada na Caixa Econômica. Isso é impedimento? Não é impedimento, tá, gente? O que vai acontecer? Eu vou dar entrada no financiamento tranquilamente, tá, no Banco da Caixa, vai correr tudo normal. Quando for sair, os finalmente fez a avaliação, tudo, o que vai acontecer? O banco vai pedir para o Banco do Brasil mandar o boleto para quitar aquele saldo devedor e aí ele vai passar a diferença para o vendedor, tá? Então não é impedimento. Pegou um imóvel que tem um financiamento em andamento, só não pode ter restrição no nome do vendedor, tá? Se ele for casado, da esposa também, não pode ter restrição, tá? No nome deles, senão aí já não dá financiamento. Tá? Mas se tiver um financiamento em andamento e o nome está limpinho, sem restrição, pode ficar tranquilo que vai dar certo esse financiamento, tá? Quita-se o saldo devedor e aí começa um novo financiamento, tá? Isso acontece para imóvel usado, tá bom? Imóvel novo, vocês sabem, né? Como que é? Imóvel novo tem que ser novo, nunca ter feito nenhum financiamento, tá? Imóvel usado acontece isso. Assinar o contrato, tá? É aquela história. Vai assinar o contrato em qualquer banco, tá? Já avisa o cliente que não adianta questionar nenhuma cláusula. É aquilo, tá? Assina ou assina. Se não assinar, não sai financiamento, tá? Então, aquilo é de praxe. Só que ele tem que ler, explicar. Por isso que é bom você ter um correspondente bancário que ele vai dar todo esse suporte, ele vai explicar tudo para o seu cliente, como que é o procedimento de um financiamento na hora de assinar, tá? O contrato. Então, e explicar também para cliente que quando quitar finalizar tudo o financiamento, ele vai receber um termo de quitação que vai solicitar para o banco. Esse termo de quitação, ele tem que ir no cartório de registro, tá? Averbar esse termo de quitação, tá? Então, é esse o procedimento quando quita-se o saldo devedor de um financiamento. Ou então, também explicar que tem uma possibilidade dele usar o FGTS dele em dois anos para amortizar o saldo devedor. Isso é possível, tá? Ah, Kelly, eu recebi um valor X, eu consigo consegue amortizar o saldo. E assim vai. Então, você precisa passar essas orientações para o cliente na hora de assinar o financiamento, tá? O contrato do financiamento. Registrar em termo de quitação, que é isso que eu comentei com vocês, tá? E também tem que explicar para o cliente na hora de assinar o contrato, estava até esquecendo isso, que tem o valor do registro, tá? Do contrato lá no cartório de registro do imóvel. Vamos falar por Campo Grande, tá? Campo Grande nós temos 3 cartórios de registro. A primeira circunscrição fica ali na Barão, tá? Entre a 13 e a 14. A segunda circunscrição fica ali na Avenida Mato Grosso, em frente ao Ginásio Auxiliadora. E a terceira circunscrição fica ali na Chácara Cachoeira, perto do Extra ali do Tiradentes, tá? Então, essas são as 3 circunscrições. Então, eu tenho que ver qual região, que é o imóvel que eu estou tramitando a venda, para ver qual desses cartórios de registro que eu vou levar o contrato de registro para registrar, tá? E avisar o meu cliente que ele vai ter essas custas do cartório de registro e as custas do ITBI, tá? Quando é o primeiro imóvel dele, ele vai ter um desconto, tá? No ITBI e no registro do imóvel. Só que aí o banco tem que mandar uma cartinha e colocar junto com o contrato do financiamento para ele conseguir esse desconto, tá? Isso tudo na assinatura do contrato que ocorre, tá?
Aí registrar o termo de quitação que eu comentei com vocês, finalizou, quitou, tá? Aí ele tem que pegar o termo de quitação lá no banco, tá? E aí eu fiz um resumo daqui, que são as dúvidas que mais acontecem no nosso dia a dia de um financiamento para o corretor de imóveis, tá? Então, igual eu falei para vocês, antes de mostrar um imóvel, faz uma simulação, tá? Para ver quanto de entrada, qual vai ser o valor das parcelas, porque sabendo disso, aí o seu cliente, agora sim, Kelly, essa entrada cabe no meu bolso, a parcela também cabe no meu bolso, então eu vou procurar, então você pode, Kelly, procurar um imóvel de 250 mil aí para mim, tá? E tem que ver com eles também, tá? Com o cliente, porque tem um diferencial, tá? Para imóvel usado e para imóvel novo, tá? Porque o imóvel novo, os juros são melhores. A forma de, na simulação, igual aqui fala, imóvel novo financia de 80% e 20% de entrada que vai dar. Imóvel usado já não, tá? Então, precisa saber, e os juros são, né, diferenciados. Então, a gente precisa mostrar isso para o cliente, tá? Falar para ele em relação a isso. Então, aqui, para comprar um terreno, tá? Vamos por etapa, tá? Para compra de terreno, a opção de banco hoje, tá? É o Banco Bradesco. É um banco que pode ser qualquer tipo de valores de terrenos, tá? O Banco Bradesco faz financiamento de terreno, tá? É a melhor opção. Ou quem for, o cliente quiser comprar um terreno, tá? Parcelado, consórcio bancário. Quando ele é contemplado, ele consegue comprar, ou dependendo do valor que ele fez o consórcio, também é uma outra maneira de comprar terreno parcelado, tá? Banco Bradesco ou um consórcio imobiliário para comprar um terreno, tá? Que tem facilidade de fazer uma compra de terreno parcelado. Ou pelo loteamentos, né? Que é direto dentro do loteador, do loteamento que faz os parcelamentos, tá? Então, tem essa maneira também para compra de terreno. Imóvel novo financia de 80% e 20% de entrada. Isso tudo, gente, tudo vai depender da renda bruta do seu cliente comprador, tá? Por isso que eu falo, faz a simulação para ver quanto que vai dar de entrada, tá? Mas é 80% que eles estão financiando os bancos, tá? Para imóvel novo. Lembrando que tudo vai depender da renda bruta do comprador. Minha Casa Minha Vida financia imóveis até 180 mil, tá? Com renda bruta até 7 mil reais, tá? Então, quando o seu cliente te procurar aqui, quer comprar Minha Casa Minha Vida, então, para se enquadrar nessa modalidade, o imóvel tem que ser até 180 mil e a renda bruta até 7 mil reais, para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Passou dos 180 mil, acima de 180 mil e a renda acima de 7 mil, aí entra na carta de crédito SBPE, tá? Então aí consegue financiar pela carta de crédito SBPE, tá? Imóvel usado na Caixa, a tabela SAC, ela financia 80% pela tabela SAC, imóvel usado, tá? Na Caixa Econômica. Se for usar a tabela Price na Caixa, tá? Aí já libera só 40%. E aí o cliente tem que dar 60% de entrada. Você viu que inversão, né? Em vez de financiar 60%, né? Ou ficar também na modalidade da tabela SAC, né? Não. A desvantagem da Caixa é isso, tá? Em questão de imóvel usado. E aí eu falo para vocês, a gente precisa saber qual que é a diferença da tabela SAC para Price, tá? Eu vou falar aqui para vocês, a tabela SAC é aquela que começa alta, tá? Um valor alto, a parcela é alta, tá? Mas todo mês vai sentindo uma diferença, tá? No saldo devedor e também nas parcelas, tá? Essa é a diferença da SAC. E a Price não. A Price, ela é fixa, tá? Mas o seu cliente vai pagar 50% dela só de juros e multas, e aí os outros 50% do financiamento que ele vai começar a pagar o saldo devedor, tá?
mas a prestação é fixa na Price, tá? Então, essa é a diferença da tabela Price da SAC, tá? Imóvel usado no Banco do Brasil, tá? A tabela SAC Price, ela se financia 80%, 20% dá de entrada. Você vê como que é, por isso que a gente tem que estudar, cada banco, né, o seu procedimento, como que ela trabalha. Você vê, já no imóvel usado, no Banco da Caixa, pela tabela Price já não é vantajoso, é mais vantajoso usar a tabela SAC. Na Caixa, no Banco do Brasil, não. No Banco do Brasil, você consegue trabalhar tanto a Price como a SAC, tá? Na modalidade, consegue financiar 80%. Lembrando, tá? Tem que fazer a simulação para ver quanto que vai dar de entrada. Tudo depende da renda bruta, tá? Para ter êxito no financiamento, tá? Avaliação, tá? Que seria a vistoria, tá? Então, toda vez que for mexer com financiamento, você tem que falar sobre as custas. Kelly, o que é as custas? É as custas do banco, as custas do cartório de registro e as custas da prefeitura, que é o ITBI. Porque esses valores, tá, tem que ser à vista, tá? E é assim, banco, ele liga hoje para amanhã assinar contrato, ou daqui 2 dias para assinar contrato. E a pessoa tem que estar com esse dinheiro à vista, tá? Para pagar as custas, tá? Então, tem que deixar bem claro para o seu cliente, toda vez que for mexer com financiamento, ele tem que ter a entrada, o valor da entrada e também das custas à vista. Isso tudo tem que estar constando no contrato de compra e venda, porque vai resguardar você, corretor de imóveis, tá? Então, coloca tudo, que é aquilo que eu falei para vocês. Ultimamente, o povo anda numa amnésia, então coloca tudo, consta tudo no seu contrato de compra e venda, tá? Então, aqui na avaliação, a Caixa, ela cobra 750 para pagar por engenheiro, tá? Mais a taxa de financiamento e mais o seguro. O Banco do Brasil, ela trabalha com 1% em cima do valor do financiamento, tá? Então, vai ser financiado, vamos falar aí, 150 mil, então eles jogam 1% em cima desse valor para pagar a vistoria para o engenheiro. Oferece o seguro residencial, tá? Sempre tem um pacote, né, para poder ter o tal do relacionamento que eu falei para vocês, tá? Se for o SBPE, a taxa de financiamento é de 3.100, tá? Pelo Banco do Brasil. Mostrar a diferença da tabela SAC e a Price para o cliente, que eu comentei com vocês, e perguntar qual banco que ele tem um ótimo relacionamento. Aonde ele tiver um ótimo relacionamento, tá? As coisas fluem maravilhosamente, tá? Então, eu falo assim, que são os bancos que mais estão hoje no mercado trabalhando com os imóveis, né, para financiar imóveis, tá? Eu já tive experiência com o Banco Itaú, também foi maravilhoso, foi super rápido, só que é de uma maneira assim, o meu cliente tem relacionamento com o banco, só que assim, é 50% de entrada e 50% de financiamento, mas foi super rápido. Então, por isso que a gente tem que saber quais são as modalidades de trabalho de cada banco, tá? Para a gente estar dando suporte. E eu sempre falo, ó, conversa com seu gerente, vê o que ele pode oferecer para você, comprador, né, um ótimo financiamento, tá? Se ele não tiver, vai para a opção que você, que é o top, né? Que é o primeiro da linha, o top 10, né? E aí, o seu correspondente bancário te dá todo esse suporte, tá? Então, eu passei para vocês uma noção básica do financiamento, tá? Pega, gente, pega um cliente, ou faz uma simulação, tá? Para ver como que é, sana as suas dúvidas, tá? Porque é aquela história, cada cliente é uma situação, tá? Tem cliente que oculta informação, então a gente precisa, antes de mostrar, antes de fazer um contrato de compra e venda, verifica certinho se ele tem capacidade ou não, tá? De compra em financiamento bancário, tá?